Poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o sangue de Jesus seja com você e toda a sua família. Que o poderoso Espírito Santo de Deus esteja acendendo todo o seu discernimento, que nesse estudo de hoje você possa receber as chaves poderosas que Deus está trazendo aqui para você. Você que começou esse propósito, pega firme teu compromisso com Deus, coloca a oração no altar, coloca o estudo da palavra no altar e vamos aguardar grandes coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Já começa esse estudo deixando o seu legal como forma de gratidão e também copiando para enviar para outras pessoas. Sim, elas podem começar depois. Os estudos estão gravados, elas escutam o que já passou para trás e vai conosco daqui em diante. A palavra que eu quero trazer para vocês está em Mateus, capítulo 24, versículo 43, que Deus me deu este grande alerta hoje. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Prestem bastante atenção. O papel de Satanás é nos roubar. Ele não avisa a hora que ele vai vir, muito menos o método que ele vai vir. A palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus que se nós soubéssemos, mulher, homem, nós ficaríamos de guarda. A gente ia pegar dentro de casa o que tivesse para defender a nossa família e a nossa casa. Mas muitas vezes o que acontece é que com o dia a dia nós vamos caindo no comodismo, nós vamos caindo na rotina e algumas coisas começam a passar despercebidas. Então eu quero que você abra o seu coração, essa palavra é muito forte, e que você possa receber ela como forma de Deus te amar, Deus amar você, sua casa e sua família. O primeiro roubo de Satanás é que nós todos precisamos de vida, nós precisamos nos alimentar numa fonte de vida, assim como o nosso celular precisa recarregar a bateria para funcionar e continuar funcionando, ele vai precisar de várias cargas, nós também. O alimento físico que nós comemos no café não é suficiente para chegar até o outro dia, a não ser que estejamos num jejum, num propósito ou numa situação que não tem alimento. Se não for assim, nós vamos tomar café, almoçar e jantar pelo menos todos os dias. Esse é o alimento físico para manter o nosso corpo com energia, manter o nosso corpo com vigor. Nós precisamos entender que Deus fez cada uma de nós, antes de sermos seres materiais, nós somos seres espirituais. Nós também precisamos abastecer o nosso corpo espiritual com alimento espiritual, senão nós vamos perecer, nós vamos ficar fraquinhas, nós vamos minguar, nós vamos cair. Uma pessoa que já está 4, 5, 6 dias sem comer, ela está bem fraquinha, a não ser, volto a repetir, que Deus tenha pedido um jejum dela, porque Deus vai estar deixando ela forte. Mas se não for assim, ela vai estar bem fraquinha e qualquer coisa, ela vai ser alvo fácil, presa fácil para ser derrubada, para ser assaltada. O mesmo se dá em relação às nossas orações e aos nossos estudos bíblicos. Se não estamos alimentando a nossa alma com oração e com estudo bíblico, aos poucos, por mais que digamos que amamos a Deus, a nossa fé vai murchando, secando. E daqui a pouco não precisa, a não ser um vento, a não ser uma conversa, a não ser uma difamação para nos derrubar da nossa fé. Chave é aprender a começar o dia em oração e concluir o dia em oração. Isso vai nos dar forças espirituais e também forças físicas para lidar com o que quer que tenhamos que lidar. Entretanto, aí é onde vem o roubo. Temos dificuldade de estabelecer uma meta de devocional. Quanto tempo vamos fazer de devocional? Em que horário vamos fazer? E mesmo quando estabelecemos esse tempo, temos dificuldade de manter o ritmo. Começamos bem num dia, no dia seguinte, no terceiro dia, no quarto dia baixamos a guarda. Precisamos então estar muito alerta, ficar de guarda, não deixar que a nossa casa seja arrombada. Queremos crescer em Deus, queremos que a nossa família cresça em Deus. Precisamos seguir estudando a palavra de Deus e orando diariamente. Cada vez que a sociedade avança em sentido da modernidade, mais distrações contribuem para nos tirar da presença de Deus. É mais tranquilo sentar na frente do sofá no final do dia para assistir TV, assistir telejornal, assistir o que quer que seja, do que para ler alguns versículos e fazer orações. É ou não é? Mas olha o que Deus nos alerta. Provérbios 8, 17 e 18.
Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas, honra, prosperidade e justiça duradouras. Esse é um propósito para buscar a justiça de Deus. Precisamos entender que por 10 dias estamos clamando para que Deus entre com justiça nas áreas que Satanás tem nos roubado. Mas esse versículo também nos mostra que Deus vai entrar com justiça, mas para termos justiça duradoura, precisamos continuar procurando Deus. Que bom que você está nesse propósito de 10 dias, mas já mude a sua mentalidade e coloque que você precisa ter um propósito eterno de estar buscando Deus, porque vai ter muita recompensa. Deus fala que as riquezas estão com ele, que a honra está com ele, o respeito está com ele, que a prosperidade na saúde, na família, em todas as áreas estão com ele, que justiça duradouras estão com Deus. Significa que nós precisamos aprender a buscar em Deus. Ele diz, inclusive, que ele ama os que o amam primeiro. Então nós precisamos amar a Deus. Precisa haver um movimento da nossa parte que mostre a Deus o nosso amor, que prove a Deus que nós o amamos. Jesus provou o seu amor por mim e por você, indo para a cruz. Nós precisamos provar a Deus o nosso amor por Ele, procurando Ele para encontrar as soluções que nós queremos, as riquezas que nós queremos na palavra dele. Isaías, o profeta Isaías, um grande sábio, também fala sobre essa questão no capítulo 26, versículo 9. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a te buscar, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Nós queremos muito viver num país justo. Nós pegamos e reclamamos do governo, reclamamos do que quer que seja que esteja acontecendo ao nosso redor. Entretanto, Deus fala aqui na palavra dele que se nós realmente amamos o Brasil e queremos que o Brasil seja um país justo, nós precisamos buscar Deus de noite e de madrugada, porque desta forma Deus vai trazer juízo à terra. Deus vai estabelecer a sua justiça e as pessoas que estão ao nosso redor verão e aprenderão com o nosso testemunho, com o nosso modo de viver, como proceder, e elas também começarão a fazer o mesmo. O Salmo 46, versículo 4 e 5 fala: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Precisamos compreender. Você que participou do meu estudo da Páscoa, no último estudo você viu que nossa herança é o Espírito de Deus. O Espírito que estava em Jesus foi partido por milhares de partes e foi colocado dentro de cada cristão. Este salmo já está falando disso. Ele fala que esse Espírito de Deus escolheu habitar em nosso corpo. Nosso corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo é um templo separado para Deus. É um lugar que precisa estar sendo cuidado e abastecido. Quando fazemos a busca da presença de Deus, Deus vem em nosso auxílio desde cedinho, de manhã, e não deixa que sejamos destruídas, abaladas, nem roubadas. Existe muito poder no Espírito de Deus que habita dentro de nós. Precisamos ter fome e sede de intimidade com esse Espírito para que os canais da nossa alma estejam cheios de águas vivas que nos curem, que tragam para nós tudo que é necessário para uma vida boa, uma vida em plenitude. Então, o primeiro alerta é: precisamos estabelecer uma meta de oração e de leitura da palavra de Deus. Nela estão contidas todas as riquezas, toda a prosperidade, toda a justiça que nós tanto desejamos. Não podemos mais deixar que o ladrão roube o nosso tempo. Quando a gente vê o dia já foi embora e não oramos, temos que botar como prioridade. Por isso que o salmista Isaías e o que escreveu Provérbios fala que buscaram a Deus logo cedo, primeira coisa do dia. E o ponto número 2 que eu quero chamar muito a sua atenção: abra agora o seu coração, preste atenção. Do mesmo jeito que as distrações entraram para nos tirar da presença de Deus, a televisão, a internet, os jogos, shows, redes sociais,
telejornais, o que seja. Isso já dificulta uma família dos dias atuais, todas as noites, jantar junta. Quanto mais essa família parar um pouco para, em família, buscar a Deus, ler alguns versículos e fazer orações. Uma pesquisa mostra que as crianças já passam mais de 40 horas na frente de uma televisão, na frente do YouTube. Sabe o que é mais de 40 horas por semana? É pelo menos 8 horas por dia. O índice de divórcio é mais alto do que o índice de casamento atualmente. E para completar, os nossos filhos viraram presa fácil do inimigo. Eu agora quero que vocês abram o coração e prestem bastante atenção. Deus deixou como responsabilidade para os pais ensinar aos filhos o caminho de Deus. Provérbios 22:6 fala: ensine a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando ela estiver velha, não vai se desviar deste caminho. Efésios 6:4 diz também: os pais devem criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E ainda Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9 fala: ouça, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. Guarde sempre no seu coração as palavras que está recebendo. Repita essas palavras com frequência para os seus filhos. Converse com eles a respeito dessa palavra quando vocês estiverem em casa, mas também quando estiverem caminhando, quando forem se deitar e também quando estiverem levantando. Amarre essas palavras nas suas mãos, prenda essas palavras nas suas testas para lhe ajudar a lembrar. Escreva nos batentes da porta da sua casa e até nos seus portões. Todos esses versículos estão mostrando a importância que nós, pai, e nós, mãe, trazer a vida cristã para os nossos filhos. É nossa responsabilidade. Quantas vezes nós estamos achando que é suficiente levar eles para a igreja no domingo? Não é. Ele está sendo tão específico e tão enfático em dizer que precisamos falar quando estivermos em casa, quando sairmos de casa, quando formos botar os filhos para dormir, quando formos acordar os nossos filhos. Nós precisamos de disciplina e também de criatividade para criar um ambiente confortável em casa, um ambiente no qual existe um Deus poderoso que estabelece justiça, no qual nós podemos nos apoiar, no qual nós podemos recorrer. O lar foi feito para ser uma fortaleza sagrada, onde as pessoas que ali habitam são amadas, acolhidas, aceitas, ensinadas, instruídas, aconselhadas, protegidas, ajudadas, amparadas. O nosso lar precisa ser um pedacinho do céu, no qual os nossos filhos confiam em nós. Os nossos filhos sentem a abertura para falar conosco dos seus problemas. Vocês já perceberam que os jovens da atualidade estão enfrentando uma crise gigantesca. Existe um distanciamento entre os relacionamentos de pais e filhos. A pressão social já é grande, obrigando esses jovens a querer se acomodar ao seu grupo social. Eles explodem dentro deles com as questões da adolescência, com os hormônios borbulhando. Enfrentar esse desamparo sem o apoio dos pais torna tudo muito mais difícil. E é aí onde os nossos filhos se tornam presa fácil do inimigo. Eles recorrem a qualquer coisa que no momento para eles pareça que está ajudando. Eles recorrem ao sexo precoce, eles recorrem às drogas, eles recorrem ao álcool, eles recorrem às gangues, eles recorrem a qualquer estímulo que encontrem lá fora para produzir o efeito que eles estão necessitando, que suas almas estão gritando. Eles estão desesperados e no final, quando esses efeitos não fornecem mais para eles o que eles estão precisando, eles terminam dando cabo das suas próprias vidas. Cada vez tem sido mais comum adolescentes tirarem suas vidas, jovens adultos tirarem suas vidas. Precisamos então estar bem conectadas com Deus, entendendo que a fortaleza que Deus nos entregou é o nosso lar. Não olhe para o que você não tem, olhe para o que você pode fazer. Deus já lhe entregou a graça que você precisa, a instrução que você precisa. O poder do Espírito dele está dentro de você. Os nossos filhos só vão ter força para resistir aos ataques de Satanás se mantivermos a linha de comunicação aberta
junta com eles uma linha saudável, uma linha sincera, franca, confiável. Não podemos e nem devemos fingir para os nossos filhos o que não somos. Nós precisamos mostrar para eles a realidade da vida, mas como o nosso Deus nos ajuda a lidar com as nossas dificuldades e que Ele está disponível para ajudar os nossos jovens, sim. Os ataques vêm de todos os lados. Falsas religiões, falsas seitas, qualquer coisa que dê àquele jovem uma falsa atmosfera de lar e de família vai capturar ele. Nós precisamos, com esse alerta, tomar a decisão de daqui para frente trabalhar na nossa comunicação com os nossos filhos, de partilhar com eles quando for necessário os nossos pesos, partilhar com eles os resultados, as nossas conquistas, partilhar com eles os nossos fracassos. Os nossos filhos, eles enxergam o nosso fracasso. Quando nós escondemos, isso torna a nosso relacionamento um relacionamento hipócrita. Nós precisamos usar o que seja para criar um ambiente de oração, onde todos, de forma simples, recorrem a Deus, orando pelas suas necessidades. É uma prova de matemática, é um teste para ser aprovado no primeiro emprego. É a feira da semana que precisa ser feita e o dinheiro está curto. Ora por bons produtos, por preços justos. É uma perseguição que está acontecendo no trabalho. Ora pela proteção de Deus. Orar pelas coisas naturais do dia a dia, dentro de casa, junto com os filhos. Começa a estabelecer um canal sólido, confiável. Eles vão ver a justiça de Deus manifestar. Eles vão confiar nesse Deus. Eles não vão mais precisar recorrer ao que quer que seja artificial lá fora, que vai levar eles a enfrentar várias dores. Deixe agora declarar o Salmo 93 e em seguida vou orar para que Deus venha na sua vida e lhe restitua o seu lar sagrado. O Senhor Deus é rei, Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio, tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina do céu com poder, a sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu reino, Senhor, é santo para todo o sempre. Querido e amado Deus, eu apresento neste dia cada uma das minhas irmãs, cada lar aqui representado. Senhor, em nome de Jesus, que esse alerta entre com profundidade em seus corações, que elas estabeleçam seu horário de oração todos os dias, que elas com naturalidade, sem ficar criando dificuldade, tomem para si a tarefa de falar de Deus para os seus filhos. Lembrando que os filhos que são criança precisam de uma linguagem infantil. Os filhos que são adolescentes precisamos ser criativas para entrar numa conexão com eles. Que aos poucos, cada uma das minhas irmãs vá conquistando de volta para o nosso Deus um altar em seu lar. Que cada lar aqui possa ter um altar de oração. Que orem pela feira da casa, que orem pelas finanças, que orem pelos sonhos, que orem juntos pelos problemas, que orem pela cura divina, que orem pelo amparo divino, que orem para que Deus possa vir em cada um deles, que essas crianças tenham abertura para revelar os seus maiores medos, que esses adolescentes encontrem amparo nessas mães, encontrem um ombro amigo, encontrem um ouvido no qual elas podem dizer tudo o que estão vivendo, tudo o que estão sentindo, que esses adolescentes homens possam dividir as lutas que sentem. Muitas vezes eles não têm palavras para dizer, mas que nós, mãe, possamos captar, assim como o Espírito Santo intercede por nós, que nós possamos captar o grito da alma dos nossos filhos, que nós possamos ser atentas, que nós possamos orar por eles, clamar por eles, sem eles, mas que possamos com sabedoria e criando um espaço para que daqui a pouco estejamos orando, nem que seja 2 minutos, 3 minutos, todos juntos pela família, que o nosso lar volte a ser uma fortaleza inteira, que o nosso lar seja um pedacinho do céu no qual nós temos um grande Deus que estabelece justiça, nós temos um grande amigo que nos escuta, nós temos um grande guardião que acompanha os nossos filhos aonde quer que eles vão, aonde nós não chegamos, nós sabemos que o Espírito de Deus chega, que o Senhor vá nos dando a diligência, a expertise, a sabedoria, que o Senhor remova toda desculpa, que o Senhor remova toda
a cegueira. Que essas famílias daqui para frente se tornem cada vez mais fortes, mais sólidas, sólidas em confiança, sólidas em amar uns aos outros, em aceitar uns aos outros, em acolher uns aos outros. Que nós não sejamos os pais que expulsam os nossos filhos de casa com o nosso comportamento. Que nós sejamos os pais que trazem os nossos filhos para conhecer o nosso Deus, porque Ele é digno de ser conhecido e Ele tem muito para ensinar aos nossos filhos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra forte, essa palavra que está trazendo uma grande luz, uma grande revelação. O alerta foi dado, que cada uma das minhas irmãs receba esse alerta, que elas deixem aqui como forma de gratidão o legal no YouTube e também copiem esse estudo e encaminhem para outras mães. Quantas mães estão se questionando que os seus filhos estão rebeldes, mas muitas vezes o que aconteceu foi que nós, mães, abrimos a guarda. Que nós possamos, através desse chamado, fechar a guarda e ficar bem atenta para que o ladrão não roube mais os nossos filhos debaixo do nosso nariz. Em nome de Jesus.